Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Dessa vez, uma aula de aprofundamento. Eu espero que vocês gostem. Me acompanhem nos slides. Então, quais que são os objetivos da nossa aula de hoje? O uso de recursos tecnológicos nas práticas corporais de aventura. Como assim? O uso de recursos tecnológicos, prática na natureza, tem tecnologia? Entender os benefícios do uso dos recursos tecnológicos para as práticas corporais de aventura. Quais benefícios eles trazem? Por que eu preciso de tecnologia para realizar as atividades? Quando que surgiram essas tecnologias associadas às práticas corporais de aventura? Reforçar a importância do respeito às regras de cada modalidade, estabelecendo limites para o uso de tecnologias. Então, algumas modalidades admitem tecnologias, outras modalidades já colocam um certo limite. Então, pelas características específicas de algumas modalidades, elas não permitem tanto esse uso. E é isso que nós vamos fazer a diferenciação. Quando é bom e tudo que é bom a gente aproveita, a gente incorpora, ou quando não é permitido, mesmo sendo bom, talvez naquele contexto ou naquele momento não seja permitido. Que tipo de práticas fazem parte das atividades de aventura? Quais são essas práticas? São inúmeras, né, gente? Tirolesa, alpinismo, escalada, surf, paraquedismo. Só alguns exemplos ali de todas essas práticas que fazem parte. São seguras? Será que todas essas práticas são seguras? Então, nós já conversamos sobre isso em vários momentos. Essas práticas, elas oferecem um risco, mas é um risco controlado. Esse risco, ele é controlado se respeitados os equipamentos de segurança. E o que nós vamos entender? Que vários desses equipamentos de segurança se beneficiam dos avanços tecnológicos. Então, são diversos avanços tecnológicos que contribuíram para a melhora desses equipamentos de segurança. Todas as pessoas podem praticar? Eu acho que sim, né? Pela imagem vocês estão vendo que é uma menina praticando. Então, respeitando a classificação, respeitando as medidas de tecnologia, de segurança e principalmente fazendo bom uso da tecnologia, todo mundo pode praticar. Então, quais que são as questões relacionadas às práticas corporais de aventura? Então, são atividades que estão associadas com proeza e imprevisibilidade, porque normalmente estão ambientadas em um local desafiador. Nós podemos ver pela imagem, né? É um ambiente totalmente desafiador e num ambiente externo, na natureza, vai estar associada à imprevisibilidade, às vezes por questões climáticas, às vezes por questões de quedas. Então, eu vou precisar muitas vezes utilizar de proezas para sair dessas situações desafiadoras, tá? Elas têm um risco controlado e esse risco controlado é pela questão dos equipamentos de segurança, então elas poderiam ser de alto risco, mas a partir do momento que eu uso de forma correta os equipamentos de segurança, mesmo atividades que parecem muito perigosas entram no risco controlado, tá? Preservação ambiental, então normalmente os praticantes dessas atividades de aventura estão muito focados em questões de preservação ambiental, não jogar lixos nas trilhas quando estão caminhando, fazendo caminhadas ecológicas, mesmo quando estão escalando, fazendo atividades que vão em locais mais distantes, sempre jogar esse lixo, recolher, se não tiver um lixo, recolher na sua mochila para jogar mais tarde em algum outro momento. Se precisou acampar, precisou fazer uma fogueira, então ter todo o cuidado de apagar bem aquela fogueira para não iniciar um incêndio. Se eu estou fazendo atividades aquáticas, cuidar também com a preservação desse ambiente, não jogar lixo nos rios, nem nos mares e oceanos. Se eu estou relacionando com práticas corporais de aventura urbana, cuidar muito com questões relacionadas a pichações, a quebras de estátuas, monumentos públicos, então pela preservação geral e integral do patrimônio público. E sempre pensar que essas atividades estão associadas a desafios a serem superados, desafiar limites, não é mesmo?
E quando que surgiram? Porque a evolução para as tecnologias tem tudo a ver com a origem dessas práticas corporais de aventura. Então, desde os primórdios, desde os primeiros homens, eles tinham uma vida muito nômade. O que é vida nômade, gente? É aquela questão de estar em constante mudança. Eles viviam em acampamentos, então não eram cidades constituídas como hoje em dia. Então eles estavam em constante mudança, sempre mudando o local desses acampamentos onde eles moravam. Por que eles precisavam mudar? Busca de alimentos, conquista de mais territórios, às vezes por conta de fuga de animais selvagens, que era muito comum naquela época. Com o passar do tempo, a vida já não era mais tão nômade, então as cidades foram sendo introduzidas, as casas mais fixas, mas mesmo assim o homem ainda tinha uma necessidade grande de se locomover, de se deslocar. Por quê daí? Por questão de guerras, expansões religiosas e pelo descobrimento de novas rotas comerciais. Em todas essas locomoções, desde os primórdios e da vida nômade até as guerras, novas rotas comerciais, o homem precisava superar diversos obstáculos naturais. No começo, ele utilizava somente a força do corpo, só as habilidades motoras dele. Mas, com o passar do tempo, esse homem foi desenvolvendo técnicas e equipamentos. E são essas técnicas e esses equipamentos que agora, no século XXI, evoluíram para diferentes tecnologias que ajudam muito quando nós pensamos nas práticas corporais de aventura. Vamos para a nossa primeira atividade, então. Podemos entender que as práticas corporais de aventura evoluíram junto com a história da humanidade. Dessa forma, como foi a inserção das tecnologias nesse contexto? Nós acabamos de conversar bastante sobre isso. Eu vou deixar um tempinho para vocês organizarem, estruturarem essa resposta e daqui a pouquinho nós voltamos para conferir. Oi pessoal, voltamos. Conseguiram estruturar essa resposta? Podemos entender que as práticas corporais de aventura evoluíram junto com a história da humanidade. Dessa forma, como foi a inserção das tecnologias nesse contexto? Então eu trago aqui uma sugestão de resposta para vocês, né? Desde os primórdios, o homem tinha uma vida nômade, seja pela busca de alimentos e conquista de territórios, seja pelas guerras e rotas comerciais. Para isso, precisou vencer diversos obstáculos naturais e uma forma eficiente foi desenvolver tecnologias.
Essas tecnologias tornaram-se cada vez mais avançadas, até evoluírem para as tecnologias que nós temos atualmente. Então, desde essa evolução dos primórdios, as primeiras técnicas, até agora, o século XXI, nós vamos ver o tanto que evoluíram essas tecnologias e como que nós podemos utilizar dentro das práticas corporais de aventura. Então, o que nós sabemos sobre essas práticas corporais de aventura? Saberes que aliam o prazer e atributos da cultura corporal de movimento a outra visão, um outro estilo de vida fora do cotidiano, que integram o homem e, presta atenção lá, sua tecnologia ao meio natural e urbano, no contexto do lazer e do lúdico. Então, se desde a evolução o homem já acabou por utilizar algumas técnicas, algum equipamento, hoje em dia, gente, nesse mundo moderno que nós temos, com um avanço tecnológico cada vez maior, né? Essa revolução tecnológica, cada vez engenheiros, cientistas descobrindo mais coisas, essa inserção da tecnologia com o homem, integrando ao meio ambiente, contribuiu de uma forma muito eficiente para as práticas corporais de aventura. Como isso, gente? Então, alguns exemplos. Primeiro exemplo, bungee jump, gente. Essa modalidade que você se lança, né, com uma corda amarrada aos pés. Corda, gente? Pois é. Mas não lá no começo, gente. Vocês sabiam que quando o bungee jump surgiu, na verdade, ele veio de aborígenes do Oceano Pacífico e eles se lançavam de penhascos e de alturas com cipós amarrados ao tornozelo? Imaginem a chance, pessoal, desse cipó arrebentar. Hoje em dia já não existe mais isso. Então a técnica evoluiu, a tecnologia evoluiu e hoje em dia são usadas cordas tecnológicas. Na verdade, duas cordas. Nós temos a corda externa, que é a que nós visualizamos, mas ainda existe uma segunda corda interna que amortece o impacto, que pode segurar o esticamento. Então, uma vai amortecer esse impacto, a corda externa, e a interna vai segurar o esticamento. O que isso quer dizer? Evitar que essa corda se arrebente. Então, se antigamente eu tinha um cipó, hoje em dia eu tenho duas cordas totalmente tecnológicas que contribuem para a segurança dos atletas ali, das pessoas que praticam o bungee jump. Interessante, não é mesmo? Já no alpinismo e na escalada, nós podemos ver, e nós vamos ver aqui nesses slides, o tanto que a evolução tecnológica contribuiu de várias formas. Então, gente, o Everest, ele está a um nível muito alto, ele tem uma altitude muito elevada. E com isso, as pessoas muitas vezes sofrem com a falta de oxigênio, as pessoas não estão ambientadas, não estão acostumadas. E para evitar essa falta de oxigênio lá no Everest, tem um equipamento chamado top-out. O que é esse top-out? Então, é um cilindro de oxigênio conectado e um reservatório que guarda o ar expirado. Então, eu tenho um cilindro de oxigênio já conectado para quando eu precisar utilizar e, ao mesmo tempo, ele vai ter um reservatório que vai guardar o ar que é expirado, aquele ar que sai. E ele é usado como sistema de segurança para suspiros maiores. Então, ele vai fazer uma reserva maior de oxigênio. Toda vez que a pessoa precisar suspirar mais, eu uso o do reservatório, auxiliando para que a pessoa não sofra com a falta de oxigênio. Outro exemplo da tecnologia no alpinismo são os crampons, tá? É uma espécie de sapato de ferro. Esse sapato de ferro, vocês conseguem observar bem pela imagem, ele é colocado por cima das botas e ele permite que a pessoa consiga caminhar sem ficar presa no gelo. As primeiras modalidades desses tipos de sapatos, os mais antigos sem a tecnologia, era difícil para a pessoa caminhar, a pessoa ficava sempre com o pé como se ficasse preso ali no gelo, era difícil levantar a perna. E com esses crampons, essa evolução da tecnologia, então as pessoas conseguem caminhar de uma forma mais fácil, com menos resistência e cansando menos. Quando nós pensamos, então, no alpinismo e na escalada, ainda
podemos pensar na Valung, é uma tecnologia bem interessante que salva muitas vidas, porque permite que vítimas de avalanches consigam respirar por baixo da neve. Então vão ter 2 tubos, um vai eliminar o ar, quando digamos que teve uma avalanche, a pessoa ficou lá soterrada pela neve. Então ela vai ter esse equipamento, com um dos tubos ela vai respirar, né, vai eliminar o ar, e com o outro tubo vai permitir capturar o oxigênio na neve. Então com isso a pessoa, mesmo soterrada por uma avalanche, consegue respirar e consegue aguardar até que chegue o salvamento. Olhem que interessante essa evolução da tecnologia. Há alguns anos atrás, década de 80, 90, isso era impensável. E hoje em dia, com a ajuda dessa tecnologia, já dá para pensar em salvar muitas vidas. O Gore-Tex, tá? É uma tecnologia de vestimentas que é capaz de impedir o vento, garantir a impermeabilidade e que o usuário não seja sufocado pela própria roupa. Então é toda uma tecnologia avançada de vestimenta para esses praticantes de alpinismo, de escalada, e que permite maior impermeabilidade, permite que a pessoa também não sofra ali com questões de hipotermia, vestimentas que antigamente não existiam e que hoje em dia contribuem muito para o físico dessas pessoas, desses atletas. A cadeirinha, gente, é um dos equipamentos mais importantes considerados pelos alpinistas, tá? Elas garantem a segurança na hora de uma queda. Elas chegam a suportar trancos de até 4.000 quilos. Então, são bem aqueles equipamentos de segurança para na hora que você caiu, ele dá o tranco, mas você fica preso nessa cadeirinha e você não cai das diferentes alturas ali que poderiam trazer problemas. E o oxímetro, gente, aparelhinho da moda, não é mesmo? Com toda essa questão relacionada à pandemia, hoje em dia é difícil alguém que nunca ouviu falar de um oxímetro, mas ele já é usado há alguns anos por alpinistas. Por quê? Ele permite o monitoramento da saturação dos alpinistas, evitando quadros de doenças chamadas de mal da altitude. Então aqui nós temos a imagem de um oxímetro e ele está com uma saturação normal, de perto de 100%, ele também indica os batimentos cardíacos, no caso aqui um batimento cardíaco de repouso, né, em 68 batimentos por minuto. É interessante observar que se você está numa altitude, então acima ali de 4, 5, 6 mil metros, a tua saturação não vai ser a mesma da que se você estivesse aqui em Curitiba. Então não adianta eu levar o oxímetro para um alpinista que está num nível muito elevado e querer que ele esteja saturando a 99, 98, 99. Isso não vai acontecer. Na altitude ele vai saturar menos, dependendo da altitude vai estar saturando ali entre 75% e 80%, que aqui em Curitiba os médicos estariam colocando numa UTI, entubando, mas que na altitude ele vai estar jogando paralho e comendo, tá? Mas é importante esse oxímetro porque vai caindo a saturação, associada a fatores clínicos, esse alpinista consegue entender se está na hora de fazer o uso dos cilindros de oxigênio que eles levam, se está na hora talvez de desistir daquela escalada e tentar num outro momento, quando ele estiver mais aclimatado, mais treinado. Então o oxímetro também é uma contribuição da tecnologia para os alpinistas ali e montanhistas. Wingsuit, vocês já ouviram falar dessa roupa? É uma roupa que permite voar, gente, aquele sonho de alguns de voar como os pássaros. Então é uma roupa, uma vestimenta totalmente tecnológica que permite voar longas distâncias somente utilizando. Então nós conseguimos ter 2 imagens do que é essa vestimenta, né? É todo um estudo de aerodinâmica ali envolvendo essa vestimenta e que permite que os usuários voem longas distâncias como se fossem pássaros mesmo. Mas quando devemos deixar a tecnologia de lado? Nós falamos bastante de tecnologia, mas alguns esportes, algumas modalidades não permitem tanto esse uso. Então, as corridas de orientação permitem o uso de equipamentos de localização de orientação mais antigos, como mapas e bússolas. Porém, é totalmente proibido o uso do GPS ou qualquer eletrônico que possam dar vantagem nas rotas. Então, as corridas de orientação são corridas
que foram desenvolvidas pelos soldados, elas tinham esse objetivo de utilizar rotas, de utilizar cálculos através da leitura de mapas, leitura de bússola, mas elas mantiveram esse objetivo, essa conotação mais tradicional até os dias de hoje. E é isso que dá a graça da corrida de orientação. Então, lógico que hoje em dia, com o avanço da tecnologia, tem relógios com GPS no celular. Porém, para a prática da corrida de orientação, é uma modalidade que não permite. Então, eu não posso utilizar esse tipo de tecnologia. E se não pode, é importante respeitar as regras, gente. Ficaria muito feio ali o atleta ser eliminado porque tentou burlar essa regra e utilizar de tecnologias que naquele momento não são permitidas. Alguns benefícios, então, das tecnologias para as práticas corporais de aventura. Maior segurança, como nós vimos, diversos aparatos tecnológicos que aumentam ainda mais a segurança na hora dessas práticas. Melhora da eficiência, então algumas dessas tecnologias que contribuem para melhorar a eficiência e o desempenho das pessoas durante a prática. E busca de novas formas de diversão, como no caso ali do wingsuit, uma vestimenta totalmente tecnológica que proporciona uma nova forma de diversão. Vamos para a nossa segunda atividade, pessoal? Ao longo dos anos, o homem descobriu diversas tecnologias que deixaram as práticas corporais de aventura mais seguras e eficientes. Cite algumas dessas tecnologias. Eu vou dar um tempinho para vocês revisarem o que nós conversamos e daqui a pouco nós voltamos a conferir a resposta. Oi, pessoal, voltamos. Conseguiram revisar essa resposta, gente? Quais que são esses equipamentos, essas tecnologias? Conseguiram pensar? Vamos ver então alguns exemplos. As cordas elásticas, top-out, que é todo aquele sistema de oxigênio, Os crampons nas botinhas ali para caminhar na neve, a Valung, que também está relacionada à captação de oxigênio, o Gore-Tex, cadeirinha, oxímetro, wingsuit. Então, várias dessas tecnologias que contribuíram para a melhora das práticas corporais de aventura. O que nós vimos hoje, então, sobre essas tecnologias? Desde os primórdios, o homem precisou descobrir diversas tecnologias para vencer obstáculos naturais. As tecnologias evoluíram, contribuindo para o aumento da segurança e da eficiência nas práticas corporais de aventura. E algumas modalidades, como por exemplo as corridas de orientação, não permitem o uso de tecnologias muito avançadas.
Eu deixo para vocês aqui alguma sugestão de vídeos para vocês se interarem um pouquinho mais sobre o assunto. Algumas referências também, né? E é isso, pessoal. Hoje nós tivemos essa aula um pouquinho diferente sobre aprofundamento. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.